e venha a ser um associado do Indo Pelo Mundo. Acesse o nosso site indopelomundo.com e você vai concorrer a vários brindes e mais surpresas. O Indo Pelo Mundo tem oferecimento de Aliança Turismo, Shop Rally, Luiz Coifer, Restaurante Dati. A Associação Peixe Boi, no Passeio do Peixe Boi, recebe visitantes do Brasil e do exterior, de toda parte do mundo. E muitas vezes, a grande maioria nunca viu o peixe boi, nem nunca ouviu falar. Mas quando faz suas pesquisas, que vem para a nossa região, aparece o nosso projeto e eles se interessam, têm curiosidade. O outro detalhe é, muitos brasileiros conhecem os peixe-bois fora do Brasil, mas não conhecem os do próprio território. E é muito interessante a reação delas quando se depara diante de um animal gigantesco e extremamente dócil. E durante o passeio, elas têm uma grande oportunidade de aprender sobre a espécie. Primeiro, levamos a sensibilização. É um animal grande, pesado, mas que está ameaçado de extinção, que não ataca, e aí elas já se sensibilizam, principalmente quando tratamos da degradação do ambiente natural do peixe-boi, sua perda de habitat. E ela já começa a sensibilizar. Como recebemos diferentes tipos de pessoas com personalidades diferentes, estamos preparados para receber de tudo e de todas as reações. Então, já tivemos casos aqui, sim, da pessoa querer tanto conhecer o peixe-boi que realmente assim que avista o animal já começa a chorar. E não é um chorinho assim, só a lágrima caindo. Chora mesmo, bota pra fora. É bem interessante. Do mesmo jeito também que durante o passeio temos alguns cuidados de não tocar no animal, de não descer na água próximo dele, não alimentamos de forma alguma. Mas durante o passeio, é um banho muito gostoso no Tatuamunha, paramos num determinado lugar e aí é opcional, quem quer descer, desce, dá um mergulho e se refresca. E teve uma senhora que desceu da embarcação e não queria ir embora de jeito nenhum. Ela queria voltar a pé com a água já acima da cintura para ficar com os peixes-bois no recinto de readaptação. Então essa senhora deu um pouquinho de trabalho para o guia, o condutor da embarcação e os jangadeiros, os remadores, porque ela se recusava a ir embora. Então deu um pouquinho de trabalho. Ela só resolveu ir embora quando a maré realmente já estava subindo, que ela percebeu que não ia conseguir ficar lá. E aí as outras pessoas que estavam na embarcação ficou um pouco irritada porque queria ir embora e não podia deixar a senhora lá no passeio, mas foi muito engraçado. De vez em quando a gente tem uns casos assim. Tipo também, já aconteceu muito, as pessoas da mesma família que mora fora do Brasil, esse foi muito interessante. E viajou para o Brasil sem avisar a família que estava aqui e eles se encontraram no embarque do passeio do peixe-boi. Então foi muito engraçado a surpresa deles se encontrarem, foi muito interessante aqui. A Associação Peixe-Boi, ela vive exclusivamente da renda dos passeios de peixe-boi e da venda dos souvenirs,
que disponibilizamos aqui na nossa loja. Então, quem quiser ajudar a comunidade local, as meninas da comunidade, é só adquirir um dos nossos produtos, entra lá na nossa rede social, Associação Peixe Boi, e vocês vão nos achar, manda uma mensagenzinha que a gente responde com o maior prazer, com todas as dicas e todas as orientações para vocês adquirirem um dos nossos produtos e não deixem de vir fazer o passeio. Olá, eu sou a Josi, sou artesã aqui de Porto de Pedras, né? Trabalho com artesanato há pouco tempo, né? Estou aqui na região desde maio, né? Saindo um pouco aí dessa pandemia, né? Saindo de Maceió, eu sou de Maceió, e vim para Porto de Pedras, né? E me descobri aí como artesã. Comecei a fazer o crochê no início da pandemia, né? Como hobby, e acabei vendendo algumas peças. E como a minha casa ficou pronta no final de maio, eu acabei colocando o artesanato. Então, no início de setembro, né, como a minha casa fica próxima ao embarque e desembarque do Peixe Boi, eu acabei expondo minhas peças e até então eu estou aqui, né, expondo os meus produtos. Então eu trabalho com crochê, com muitas bolsas de crochê, suplá de crochê e também trabalho aí com bijuterias. Então eu faço aí parceria com a equipe do Peixe Boi, né, os guias trazem os turistas até próximo aqui o meu artesanato. E esse é o meu trabalho. Gostaria de convidar vocês, né, ao virem aqui a Alagoas, Porto de Pedras, conhecer aqui o meu artesanato, o Aratu, né, que fica localizado aqui às margens do rio Tatuamunha, próximo ao embarque e desembarque do Peixe Boi. Né, eu que trabalho aqui com a grande variedade de peças em crochê, carteiras, bolsas, suplá e também bijuteria. Venha nos visitar, né, conheça o artesanato e também o nosso famoso passeio do Peixe Boi. Esse peixe-boi que estamos observando no momento é a Aira. Ela se chama Aira, carinhosamente todos os peixe-bois que passam pelo projeto recebem um nome. E a Aira é uma fêmea que já pariu 2 vezes no rio Tatuamunha. Então, o filhote dela está aqui por perto e a Aira está se alimentando. Como eu falei, os peixe-bois são herbívoros e esse movimento, né, dos lábios superiores da boca é para introduzir o alimento para dentro da boca. Então, no momento, ela está se alimentando de algas e da vegetação do manguezal que se encontra ali no fundo. O alimento principal do peixe-boi, além das algas marinhas, é a vegetação do manguezal também. E o capim-agulha, que acaba também se expandindo ao longo do manguezal. Aquele movimento ali na frente é de peixe mesmo. O tatuamunha ele é riquíssimo em diversidade de espécies, por ser manguezal e por ser o tatuamunha, que é uma área muito preservada. Então a Aira está quietinha, estamos mantendo a distância dela, uma distância segura, para não atrapalhar de forma alguma o desempenho dele na natureza. E como a Aira está com um filhote, o cuidado ele é redobrado, para não atrapalhar essa interação, né, mãe-filhote, e a gente poder observar sem atrapalhar, sem interferir de forma alguma. Um peixe-boi como a Aira, ela chega a ter o pulmão com quase 1 metro de comprimento e um animal desse repousando pode chegar a ficar 25 minutos em apneia. É um pulmão bastante extenso, mas o momento respiratório dura só alguns segundos, para a renovação do oxigênio mesmo. Ela vai respirar, está se alimentando, ó, respirou agora, e aí ela está ali tranquilinha. O filhote está um pouco para frente, de onde ela se encontra, e daqui a pouco também ele sobe para respirar. O manguezal ele é de extrema importância para a reprodução dos peixe-bois, porque é um lugar tranquilo, um lugar que eles encontram refúgio, e é aqui, nos primeiros dias de vida, onde a fêmea ensina o filhote a nadar bem, a respirar. O filhote, naturalmente, fica com a mãe entre 2 e 3 anos. Só amamentando, ele passa 2 anos. E aí, depois desse período, começa o processo de desmame e de distanciamento, de independência, né, do filhote e da mãe. Depois desse período que o filhote desgarra, é que a mãe cuida em copular novamente e gerar outro filhote. Os peixes-bois vivem em média 60 anos, tanto machos quanto fêmeas. O tamanho, o corpo, a anatomia corporal são iguais.
O macho, ele na parte interior da nadadeira peitoral é um pouco mais áspera, é a única diferença entre machos e fêmeas, que é para poder abraçá-la no momento da cópula. O papel do macho com a fêmea realmente é a cópula, porque eles não são monogâmicos e a fêmea pode copular com vários machos, se ela quiser, para garantir a reprodução, para garantir o filhote. Depois disso, ela se separa do grupo de machos, até porque eles são animais individuais, são independentes, cada um vive por si. Eles só formam um grupo mesmo nesse período de cópula, que vai agora de setembro até março, período de verão, é o período que os peixe-bois estão copulando mais vezes, período de cio, como a gente fala. Lá na frente é o recinto de readaptação dos peixe-bois, onde depois de todo um processo de cuidado, de reabilitação, aqui eles são preparados para a soltura. Então, por isso que eles ficam nesses cercados em ambiente natural, para poder viver, aprender a viver com os peixes, a mudança de salinidade da água, a turbidez da água também. E aí, depois de um período de aclimatação aqui, que vai variar entre 6 meses e 1 ano e meio, dependendo dos peixe-bois, eles receberão um microchip de identificação e um GPS que fica num cinto, né, preso na cauda do peixe-boi, e através desse GPS é possível monitorar o desempenho deles aqui fora, né, do cercado. E aí esse monitoramento também vai durar por pelo menos 1 ano. E depois disso, se o animal está bem na natureza, está realizando suas atividades direitinho, não precisa ficar monitorando mais. Retira o equipamento e aí é com eles. Os peixe-bois aqui dentro do cercado de aclimatação recebem um complemento na alimentação, além das algas e do capim-agulha, que é o principal alimento do peixe-boi. Eles recebem esse complemento com cenoura, beterraba, alface, para que eles fiquem bem nutridos. De uma forma mais rápida, né? Eles acabem ficando mais nutridos, uma forma de recuperá-los. E o alimento é colocado dessa forma, tipo um varalzinho preso de um lado a outro do cercado. Tem o tratador que desce, coloca todo o alimento aí e sai. Então eles acabam se alimentando sozinhos e aprendem a comer e a se virar. Os peixes-bois, eles são animais que vivem em ambientes rasos. Pela oferta de alimento, as algas têm principalmente onde alcança mais luz do sol, e também para facilitar a respiração deles, que eles não são bobos, né? São bem inteligentes. Vê que ali na frente está bem rasinho, ele está usando as nadadeiras peitorais para se deslocar melhor na areia. Dá para ver pelo dorso que está se movimentando. E muitas vezes, e aí também é uma questão de recomendação, os peixe-bois aparecem assim na praia. Quem não conhece vai achar que ele está encalhado, por ser um animal grande. Mas na verdade não, ele consegue sim se deslocar. Ele pode encalhar se alguém interagir com ele e ele esquecer da maré. Aí ele vai ficar totalmente sem água e aí vai dar um trabalhão para poder recuperar o animal de volta. No Brasil, peixe-boi marinho, a estimativa é um pouco mais de 1.100 animais. Aqui no Tatuamu, um dia já foi 400, então o número é otimista. Aqui no Tatuamunha já foram recuperados e devolvidos mais de 40 peixes-bois e desses já nasceram outros indivíduos, como a gente viu ali o filhotinho da Aira. O maior resultado de todo o esforço do projeto Peixe-Boi é a reprodução deles e a recuperação do habitat. A atividade de remo é um dos nossos diferenciais, porque os meninos pescam e aqui é muito comum utilizar a vara de remo para conduzir as embarcações. Como a pesca artesanal é no raso, então por isso que aproveitamos o remo para o passeio do peixe-boi. Não tem barulho, não tem lançamento de resíduos, a gente pode conversar, é um passeio riquíssimo em informações, então o remo acaba nos ajudando também a gerar renda e tornar o passeio agradável. No ano de 2014, nós participamos do programa
do Luciano Huck, Caldeirão do Huck, Um por Todos e Todos por Um. Então, nesse quadro, recebemos a reforma da nossa sede. E também com o apoio do Marcos Palmeiras e Gisele Bint, que mandou um recado para o pessoal de incentivo e tudo mais. Também temos aqui o Gui Marcovaldi, que é o fundador do Projeto Tamar, projeto de extrema importância para a conservação das tartarugas marinhas, e também fez parte da equipe de fundação do Projeto Peixe-Boi no Brasil. Aqui temos também o Caravéia, Gilvão Fortunato, que foi o idealizador do turismo de observação de peixe-boi e de tudo isso que acontece aqui na Rota Ecológica dos Milagres para o turismo de observação de peixe-boi. Um grande amante da natureza e uma grande inspiração para o nosso trabalho. Chamo Ismael Lima, né? Atualmente trabalho na Associação Peixe-Boi, há 12 anos de atividade. Hoje eu sou como condutor, mas já entrei como remador, mas atualmente eu pescava aqui no Rio da Tuamunha, né? Pesquei muito e vi o peixe-boi, né? E ali o peixe-boi para mim mudou a minha vida muito. Hoje preservo o animal, né? E ao mesmo tempo o animal tira o sustento da minha família. Atualmente, praticamente toda a população em geral da Tuamunha depende do peixe-boi marinho, né? É o principal foco de renda para a atividade, né? Desde o artesão, desde o pescador, né? Desde o bugueiro. Hoje tudo gira em cima através desse animal, que é um animal que é muito querido aqui pela gente, um animal super dócil, um animal que está criticamente ameaçado de extinção. E hoje a gente compartilha, né? A gente tenta ajudar essa espécie a voltar a milhares de peixe-boi no Brasil, né? Que é muito importante a gente levar para a comunidade nosso conhecimento, para as pessoas, para as crianças, não tocar no animal, não alimentar esse animal, né? O peixe-boi, ele não é um animal domesticado, é um animal selvagem, né? E a gente tenta aí trabalhar em cima disso para que eles venham aumentar a população de peixe-boi no Brasil, hoje é muito pouco, né? E ele vem crescer atualmente aqui na nossa região. E eu peço, né, a todos vocês que tiverem a honra de poder participar com a gente, venham nos conhecer. A nossa sede, que é a Associação Peixe-Boi, foi aqui em Porto de Pedras, no povoado da Tuamunha. Lembrando, antes tem que fazer uma reserva, né? Hoje nossos passeios são limitados, 10 passeios por dia, né? E um total de 70 pessoas por dia, né? Por quê? Para não estressar esse animal, né? A gente não pode ficar muito perto do animal, tem um distanciamento de jangadas, né? O nosso passeio é só observação e é um passeio só para contemplar mesmo a natureza e também o peixe-boi marinho, tá bom? Como Tuamunha é um rio municipal, nasce e deságua no mesmo município, não é um rio urbano, isso ajuda na conservação. E esse pessoal que leva os passeios, eles têm um treinamento de não mexer com o peixe? Não interagir com nenhum animal. Eles têm esse treinamento? Todo mundo. Então todo mundo que visita tanto os corais quanto o manguezal, se não é animal doméstico, é animal silvestre, e se no Brasil inteiro é proibida a interação. É uma coisa que não é exclusiva daqui. Certo. Mas fica aí a recomendação de que viu qualquer animal selvagem, silvestre, não interage, o bicho já tem alimento na natureza, ele não está ali por acaso. A Camboa é um caminho muito especial, é uma área natural que existe ao longo dos manguezais e é essencial à sobrevivência dos peixe-bois. Então os peixe-bois entram nas camboas para dar à luz os filhotes, para beber água doce e para descansar. Vê que é um super refúgio, né? Quem não queria descansar aqui? E as camboas, além de ser área de reprodução de peixes, tem esse emaranhado lindo de raízes de manguezal. Esse emaranhado serve de refúgio para os animais, de casa para os caranguejos e, além disso, tem um papel fundamental que é a contenção da erosão nas áreas litorâneas. Então, o manguezal é extremamente importante para conter a pressão das marés. Evita enchentes, evita inundações e, além disso, tem uma absorção de carbono gigantesca, o que nos ajuda bastante na qualidade do ambiente. Um detalhe interessante é que o manguezal ele é o maior berçário marinho. Então, uma boa parte do pescado com maior valor econômico no Brasil, esse pescado nasce ou passa um estágio da vida no manguezal. E
é um apelo que a gente faz para que as pessoas conservem essa riqueza, né? Os nossos governantes, eles precisam proteger essas áreas, porque estão protegendo as pessoas e a si próprio. Não é uma questão de escolha, mas que as políticas públicas precisam ser efetivas para proteger essas áreas.